Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje na aula de história a gente vai contar, a parte, a segunda parte sobre a Revolução Russa, né? A gente já introduziu o assunto, então eu só vou dar só uma relembrada, nos aspectos que a gente já estudou, que a gente já viu. E hoje a gente vai ver a participação da Rússia na Grande Guerra e depois as suas revoluções, ou a Revolução Russa propriamente dito, quando acontece no ano de 1917. Então, para a gente poder relembrar um pouco, a Rússia, o Império Russo, final do século XIX, ainda vivia em condições praticamente agrárias, ainda existia sistema feudal em muitas localidades da Rússia, então tinha uma economia atrasada em relação, né, às outras potências europeias, como a Alemanha, recém-unificada, a Inglaterra, a França. E teve o czar Alexandre II, que começou a modernizar a Rússia, Então ele aboliu o feudalismo, ele trouxe maior industrialização para a Rússia, mas ele acabou sendo assassinado e isso trouxe instabilidade política. Seu filho, czar Nicolau II, assumiu o trono da Rússia e ele meio que reinstaurou uma espécie de absolutismo ali moderno, Ele voltou com o absolutismo monárquico muito forte e intenso, e isso começou a trazer bastante satisfação para a população. A população vivia em situações de miséria, com períodos de fome, inclusive, e de escassez de alimentos. E o czar Nicolau II, em meio a isso, a essa oposição, ignorou, a criação de partidos com ideologia comunista, e socialista, que estavam fazendo oposição a ele diretamente. Ele entrou numa guerra infrutífera no ano de 1905, na guerra russo-japonesa, que a Rússia acabou saindo derrotada, Então trouxe uma crise econômica muito grande, o descontentamento muito grande do povo da Rússia e afundou a Rússia em crise. E aí vieram, manifestações muito grandes contra o governo do czar Nicolau II. Um deles foi Domingo Sangrento, que aconteceu no dia 9 de janeiro de 1905, onde a população pobre foi se manifestar pacificamente em volta do Palácio de Inverno, que era a sede do governo da Rússia. Então, mulheres, crianças, idosos, foram com cartazes lá pedir uma ajuda, para que o czar olhasse por eles, e eles receberam, na verdade ele recebeu a bala essa população. Ele mandou que a guarda imperial atirasse nos manifestantes. Depois disso, trouxe uma insatisfação muito grande para setores do operariado urbano, dos camponeses. Os próprios militares também estavam ficando insatisfeitos. Inclusive, teve uma rebelião, quando eles tomaram o encouraçado Potemkin, que era um navio de guerra importante da Rússia. Após isso, os camponeses se organizaram junto com as forças armadas, operários e estudantes também, e criaram os chamados sovietes, que era uma espécie de conselhos de operários, como se fosse uma espécie de sindicato que lutava por melhores condições de trabalho, e de salário. Em resposta a isso tudo, o czar Nicolau II, fez o Manifesto de Outubro e criou um parlamento nacional, que ficou chamado de Duma. Esse parlamento, deveria fazer uma nova constituição, que acabou não sendo elaborada, foram se passando os anos e foi empurrando para frente, e era para limitar os poderes do monarca. Mas no que estava acontecendo ali era que dentro desse parlamento participava a aristocracia e uma pequena nobreza, de característica liberal, que apoiava o czar Nicolau II. Então, ele meio que criou uma coisa para segurar os poderes dele, mas feita por apoiadores dele, por amigos, enfim. E então, nesse cenário aí de instabilidade e pronto a explodir, que a Rússia entra ainda na Grande Guerra, que a gente já estudou, na Primeira Guerra Mundial. Ela entra ao lado da Inglaterra e da França, formando a Tríplice Entente. O czar russo, Nicolau II, entrou na guerra com o interesse de conseguir territórios na Península Balcânica. Lembrando, o território da Península Balcânica, ou os Balcãs, é aquela região onde fica a Sérvia, Bulgária, Croácia, Grécia,
Macedônia, e ali eles tinham um interesse muito claro de destruir o Império Austro-Húngaro, que era inimigo, né? O Império Austro-Húngaro ele estava na Tríplice Aliança, né? Junto com a Alemanha e com a Itália, e com outras pequenas potências, né? Europeias. E eles tinham interesse de libertar a Sérvia ali naquele momento, né? De você, na verdade, não só libertar, mas ter influência local, até por causa da cultura em comum que eles dividiam com os sérvios, né? Que é a cultura eslava. O exército russo não obteve êxito nas batalhas por falta de suprimentos e armamentos, né? Ou seja, a Rússia já estava afundada em crise econômica profunda há décadas, né? Com uma economia estabilizada, uma industrialização muito baixa em comparação aos outros países, então acabou perdendo várias batalhas, né? Por deficiência nem técnica, né? Por deficiência mesmo de suprimento, né? De armamento. A Alemanha invadiu o território russo, né? No que a gente chama de fronte oriental. O Nicolau II então assumiu o comando das tropas e as suas derrotas foram contribuindo cada vez mais para a impopularidade, ou seja, cada vez mais a figura dele está ficando impopular, né? Em 1917, os integrantes do Alto Exército e da Duma, ou seja, os integrantes da cúpula das Forças Armadas, né, generais, marechais, né, se reuniram com os parlamentares da Duma e exigiram a abdicação do czar. Ou seja, eles falaram, ó, não dá mais para a gente segurar, a gente exige que o czar renuncie ao trono, ou seja, deixe o trono vago, saia do poder, né? Ele acabou saindo, né? Não teve resistência, ele desistiu mesmo do governo russo. E aí começa o período revolucionário. Uma curiosidade interessante, no início do ano de 17, em fevereiro mais ou menos, começaram-se as manifestações pelo Dia Internacional da Mulher, né? Então várias mulheres saíram nas ruas fazendo cartazes, exigindo a saída da Rússia da guerra, né? Porque estava uma situação muito pobre, né? Muito complicada. Imagina, você já não tem dinheiro para poder alimentar o povo, para você poder suprir as necessidades básicas do povo, e mesmo assim ainda entra num conflito, né, mundial contra grandes potências, grandes superpotências ali econômicas que estão à frente da Rússia naquele momento. Então, a partir dessas marchas e dessas manifestações, começam a estourar motins dentro do exército, manifestações de trabalhadores operários, né, da cidade, de camponeses. Então, era uma panela de pressão, era uma bomba que estava com a contagem regressiva e explodiu em 1917, né? Em fevereiro de 1917, nós temos a entrada dos mencheviques no poder, né? Mencheviques, lembrando, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, né, o POSDRI, ele é dividido em mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques são a minoria e são formados por uma camada de burgueses ali, né, que tinha uma situação de vida um pouco melhor econômica. Então fizeram um governo ali transitório, sem revolução. E os bolcheviques, que são os mais exaltados e mais revolucionários, eles ficaram ali contidos até achar o momento ideal para poder tomar o poder, liderados por Lenin, tá? Em outubro de 1917, você tem a Revolução Vermelho, né, ou também chamada de Outubro Vermelho, a Revolução Bolchevique, que são quando os bolcheviques tomam o poder do parlamento, tomam o poder dos mencheviques, né? Lenin, Vladimir Lenin, é o grande líder dessa ala dos bolcheviques, né? E no ano seguinte eles executam a família do czar Nicolau II, porque eles não queriam que tivesse ninguém, né, que pudesse reclamar uma futura coroa ou trono, né, futuramente na Rússia, para poder reinstalar uma monarquia. Então eles executaram não só o czar Nicolau II, né, eles acordaram os oficiais, né, militares que estavam meio que prendendo, né, o Nicolau II dentro do Palácio de Inverno, levaram até um porão e executaram ele, a sua esposa e seus filhos, né? Aí tem alguns números, dos 15 milhões de russos convocados para a guerra, cerca de 2 milhões morreram e 4 milhões foram mutilados, né? Números aí assustadores, né? Então vamos lá.
as revoluções que acontecem no ano de 1917. Como eu falei agora há pouco para vocês. Teve a Revolução Burguesa, que foi a de fevereiro, né? Liderada pelos mencheviques. O Kerensky, que era o líder. Os mencheviques assumiram o poder, formaram um governo provisório, mantiveram a Rússia na Grande Guerra, isso é importante, tá? Ou seja, eles deixaram a Rússia na guerra ainda. O governo estabeleceu o racionamento dos alimentos, nossa, ou seja, uma boa parte da população já vivendo em miséria e fome, ainda teve que racionar mais ainda os alimentos, né? Por causa das constantes greves operárias, os donos das fábricas também pararam a produção, né? E com produção parada você tem menos mantimentos, menos suprimentos, inclusive para a guerra. Os grevistas, trabalhadores, tomaram as fábricas, ou seja, os sovietes, né, que eram os sindicatos ali russos de trabalhadores, tomaram as fábricas. E o Lenin faz o discurso que ficou marcado para a história, conhecido como Teses de Abril. No mês de abril de 1917, ele faz o discurso Paz, Pão e Terra. E o que significa? Paz é a retirada da Rússia da Grande Guerra. Pão é alimento para o povo, poder suprir, né, de alimento e retirar a miséria da população. E terra, que é a reforma agrária, ou seja, criar fazendas coletivas. Então, ia acabar a propriedade privada, né? Não ia existir mais latifundiários e grandes burgueses. As propriedades deles seriam divididas coletivamente para pequenos produtores também, para que todo mundo fizesse uma produção igualitária e assim terminasse situações de miséria e de fome. O povo aclamou Lenin como um grande líder socialista, né? E em outubro ele conseguiu liderar os bolcheviques e derrubaram o governo provisório, né, feito pelos mencheviques. Houve o rompimento total das estruturas absolutistas e feudais, ou seja, acabou de vez qualquer estrutura que remetesse a um governo absolutista e feudal. O Estado foi separado da Igreja, isso é muito importante, né? A Igreja Católica Ortodoxa Russa, ela vivia em comunhão com o Estado, então as decisões de um e de outro ali sempre estavam aliadas com seus interesses próprios. Então o Estado separou da Igreja, ele falou: a Igreja é uma outra instituição, o Estado é uma outra instituição. Foi estabelecida a liberdade de imprensa, né? Que a imprensa, muitas delas sofriam ali repressões e censuras para não ter oposição em relação ao czar. Várias empresas passaram para as mãos dos líderes operários, isso é importante. Inúmeras fábricas russas, né, elas ficaram no poder dos sovietes. E a Rússia saiu da Grande Guerra por meio do Tratado de Brest-Litovsk, ou seja, o tratado ali, né, que foi assinado na cidade de Brest, na Alemanha, e Litovsk, na Rússia, né, que previa que a Rússia ia acabar com a declaração de guerra da Alemanha, cedeu territórios para a Alemanha, né, ali territórios principalmente na região da Polônia, e saiu totalmente da guerra, né? A gente sabe, né, como a gente estudou a Grande Guerra Mundial, que os Estados Unidos ali posteriormente vai suprir essa lacuna, né, vai entrar no lugar da Rússia na Grande Guerra e vai dar uma reviravolta no cenário da guerra, né, até a derrota total da Alemanha. Bom, mas só foi de flores que viveu essa revolução? Claro que não. Dentro da própria Rússia tinha pessoas que não tinham interesse na revolução. E quem eram essas pessoas? Pessoas que têm dinheiro, burguesia, uma delas, né? Grandes latifundiários que têm aquelas quantidades de terra absurdas que só pertencem a eles ou a sua família, que não queriam dividir suas terras, não queriam sofrer uma reforma agrária, né? Os grandes banqueiros, por exemplo, também. Então, eles começaram a fazer uma pressão a essa revolução e falar: olha, a gente não vai aceitar essa revolução não. Esse grupo, né, chamado de contra-revolucionários, formaram um exército que ficou conhecido como Exército Branco, né? Que eram membros do governo provisório, aristocratas, latifundiários, militares, mas alta cúpula militar, tá, gente? É importante a gente salientar isso aqui. Czaristas, né, que eram pequena nobreza ali, e burguesia, que eram a favor, né,
da monarquia ainda, e é claro, capitalistas, como eu já falei, os grandes donos de empresas, os grandes empresários, né, os grandes comerciantes, os banqueiros, né, donos de bancos. Então, nessa situação de guerra, né, você teve de um lado o Exército Vermelho, que são os revolucionários, contra o Exército Branco, né? Os capitalistas do Exército Branco não concordavam com os ideais do governo bolchevique. É claro, os bolcheviques queriam fazer uma divisão igualitária, né? Para eles não interessa isso, para eles interessa o sistema capitalista que funcione, né? Qual é o sistema capitalista que funcione? Lucro. Vender, 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 não ligar para quem de repente esteja sofrendo ou não com esse sistema, o que importa é o bolso deles, cada vez mais rico. A luta, né, foi incessante, durou aí 5 anos de guerra civil, os bolcheviques finalmente venceram, né? A guerra civil acabou devastando a Rússia, né, fazendo com que ela ficasse numa situação complicada, né, econômica. Então os bolcheviques tiveram que tomar medidas drásticas para poder conter um colapso geral, né? Ou seja, para poder evitar que a Rússia quebrasse de vez, né? Então eles decidiram fazer o que a gente chama de comunismo de guerra. Bom, quem vem a ser o comunismo de guerra? Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Pronto, né? Vamos lá, gente. Então nós temos bancos, né, sendo todos unificados para existir somente um banco alinhado com o Estado. Ou seja, o governo russo é que vai organizar esse banco. As minas, né, de carvão, petróleo, né, de minérios em geral, também foram tomadas pelo Estado. As fazendas, né, foram redivididas e criadas fazendas coletivas, né, onde todo pequeno produtor pudesse trabalhar e ter direito a um sustento. Essas são algumas das medidas, tá, gente? Fora também as empresas e fábricas, né, nas cidades russas, principalmente em Moscou, futuramente Stalingrado, né, que é uma cidade mais ao sul da Rússia, São Petersburgo também, né? São cidades ali grandes dentro da Rússia e que vão ter as suas fábricas e indústrias sendo tomadas pelos operários, ou seja, os trabalhadores que vão ficar à frente dessas fábricas, decidindo o que produzir, quando e quanto vai ser dividido de forma igualitária para todo mundo. Então, quais foram as medidas, né, para que o comunismo conseguisse ali segurar uma crise econômica que estava prestes a afundar a Rússia? O Estado passou a controlar o exército e o trabalho dos operários, ou seja, agora o Estado é que ia controlar a produção das indústrias e não mais os sovietes, né? Eles teriam uma determinada autonomia, mas era o Estado quem ia organizar, assim como o exército também. Houve confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho, ou seja, o Exército Vermelho tomou uma parte dessa produção agrícola para poder fazer redivisão e poder também comercializar uma parte dessa produção agrícola, ou seja, vai estabelecer um comércio. É capitalista? É uma reforma capitalista, mas dentro de um comunismo ali, de um sistema onde o Estado que organizava isso. As liberdades de expressão e de imprensa foram suspensas, ou seja, infelizmente, né, o comunismo ele acabou se transformando ali, que não está de acordo com o que realmente é o comunismo, né? Quando você acaba com a liberdade de expressão e de imprensa, né? Porque eles queriam evitar que tivesse qualquer tipo de oposição ou de guerra contra o sistema bolchevique, né? Os soviéticos perderam autonomia, como eu falei para vocês, né? Então as fazendas coletivas começaram a perder a força que elas tinham no início da revolução. As fábricas e indústrias também perderam autonomia, né? Porque os soviéticos pararam de ficar à frente dessa liderança e a produção industrial ficou sob comando do governo, né? Aí aqui no final está escrito, né? Foi um período de grande escassez de bens de consumo essenciais, de alimentos e, consequentemente, de grande fome entre a população. Então, nessas decisões aí do comunismo de guerra, foi para que não quebrasse o país. Foram decisões duras? Sim. Foram reformas, né, que fez com que a Rússia ficasse numa situação quase deplorável,
também, né? Aí muitas pessoas vêm criticar o comunismo, mas lembrando que essas decisões não são de acordo com como o comunismo foi criado, né? Pelo Karl Marx e pelo Engels lá no século XIX. Né? Na verdade, foram reformas ali que foram necessárias para que a Rússia não entrasse em colapso total. Então, né, após essas decisões, nós temos aí a NEP. Né? O que é a NEP? É a nova política econômica. Essa nova política econômica, né, foi sob liderança do Lenin e foi um conjunto de medidas que foi implantando, né, em 1922, né, após o fim da Guerra Civil, características capitalistas dentro do sistema comunista. Né? Por exemplo, permitiu a atuação da iniciativa privada, sob a alegação de que era necessário dar um passo atrás para dar dois passos à frente, ou seja, permitiu, por exemplo, que existissem pequenos comércios, que uma parte da produção agrícola, né, dos camponeses pudesse ser vendida por eles. Entenderam? Então é interessante a gente analisar isso, porque são reformas capitalistas. Você poder comercializar, obter lucros, é coisa do capitalismo, não é coisa do comunismo. Tá? Dentro do comunismo, a repartição, a divisão, o lucro é igual para todo mundo, de forma igualitária, dividida. Né? E aqui eles já permitiram que começassem a ser vendidos pequenos gêneros ali para pequenos comerciantes e pequenos camponeses também. Saúde e educação não eram mais gratuitas, ou seja, você deveria pagar um pouco, né, pela saúde e pela educação, como se fosse um imposto, né, uma taxa para o governo, né, russo. O Partido Comunista acabou se transformando num único legalizado no país, os outros partidos todos foram suprimidos, né, e extintos, e foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. O que a Rússia fez, gente? Lembrando que o território russo é enorme, né? Compreende uma grande parte asiática, né? Chamada de Sibéria, e uma grande parte europeia, né? Que fica ali mais ou menos nos Montes Urais, dividindo esse território. Então, como ele era grande, é um país satélite, né? Que a gente chama assim, pequenas repúblicas que foram surgindo em volta da Rússia acabaram querendo entrar nessa união aí socialista, né? Nessa república socialista, onde o país satélite era o mais poderoso e o mais importante, militarmente e economicamente, que era a Rússia. Dentre essas repúblicas, né, temos, por exemplo, a Ucrânia, nós temos a Geórgia, Cazaquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, né, Quirguistão também. Nós temos a Letônia, Estônia, né, e outros países ali que estavam em volta da Rússia, que fizeram parte desse conglomerado ali socialista. Né. O Lenin, né, acabou morrendo em 1924, né, de doença, e do lado dele tinham dois grandes líderes também bolcheviques que disputaram poder. Né. Eles disputaram inclusive um contra o outro esse poder, né, que era o Trotsky e o Stalin. O Trotsky, ele defendia uma revolução permanente, né, ou seja, ele defendia que essa revolução comunista, né, essa revolução russa que aconteceu lá no território russo, pudesse também alcançar outros países, né, e levando, né, aquela frase do manifesto do Partido Comunista, né, trabalhadores de todo o mundo univos, né, ou seja, era uma intenção de unir todos os trabalhadores do mundo em um sistema de governo somente, né. Já o Stalin, ele era contra isso, ele era só a favor que a Rússia se consolidasse, né, ou seja, acabasse a sua revolução, que pudesse caminhar com as próprias pernas e transformar num país, né, num estado forte. Então, nessa disputa entre os dois, o Trotsky acabou sendo derrotado, ele acabou sendo exilado, né, ou seja, ele teve que sair da Rússia. Ele viveu no México até 1940, quando foi assassinado, né, por agentes ali de espionagem russa enviados pelo Stalin, que tinha medo que Trotsky retornasse para a Rússia para poder acabar com seu poder. O Stalin acabou sendo vitorioso nessa disputa, ele ficou no poder até a sua morte, né, de causas naturais, até 1953,
ou seja, ele ficou mais de 30 anos no poder, né? E ele transformou, infelizmente, a Rússia comunista, que próprio pelo nome já diz, né, uma Rússia comum, socialista, né, que sejam todos de forma vista igual, né, com uma liberdade de imprensa, propaganda, e na verdade ele acabou transformando numa ditadura totalitária, né? Ele acabou entrando ali em contradição ao que era previsto, né, no comunismo ali criado no século XIX, como eu já falei para vocês, né, criado pelo Karl Marx, né, e pelo Engels. Ele acabou se transformando num regime totalitário muito extenso, que inclusive era extremamente violento, brutal. Tinha campos de prisioneiros, né, os campos de concentração, que eram conhecidos como gulags, né, praticou atrocidades contra povos insurgentes da Ucrânia, né? E a Rússia acabou se transformando num estado forte na década de 30. Sua industrialização se transformou numa das melhores do mundo, não à toa que já vai chegar ali às portas da Segunda Guerra Mundial em 1939 como uma das grandes superpotências mundiais, né? Bom, gente, então por hoje, né, a gente termina. A gente percebe então aí que dentro da Revolução Russa acabou acontecendo muitas contradições, né? Discute-se até os dias atuais se realmente a Rússia foi comunista, se ela realmente pregou o comunismo ou se simplesmente ela acabou se transformando numa ditadura, né? Que o comunismo não prevê ditadura, né? Mas o que a gente pode dizer é que a Rússia conseguiu pelo menos acabar com uma monarquia absolutista e com um atraso econômico e industrial em que no início do século XX a Rússia ainda se encontrava e acabou se transformando num grande estado forte, poderoso e até os dias atuais, né? Não é à toa, faz parte do G8, né? Que é o grupo formado pelos 8 países, né, mais poderosos do mundo. O Brasil já fez parte desse grupo, mas hoje em dia não é mais do G8, é claro, não tem poder econômico para isso, né? Não tem influência política também internacional praticamente nenhuma. E a gente termina por hoje então, gente, é só. Um abraço, até a próxima.